Coordenação de intimidade, um cargo novo que está surgindo no audiovisual. Ainda não chegou no Brasil, mas deve chegar porque é o cargo que mais cresce no mundo no audiovisual. E não tem aqui por quê? Alô, Sated, alô, elenco. Vamos se ligar, gente. Vamos se ligar no que está acontecendo no mundo. Vamos preservar a intimidade das mulheres no cinema e de outros gêneros, enfim, vamos preservar a segurança psicológica, vamos falar sobre isso aqui no canal Audiovisual. Vem, dá um like, dá um like, dá um like aqui que eu estou precisando de likes. Esse canal está começando, gente, então eu estou precisando de muitas inscrições, pessoas que apertem o botãozinho de se inscrever, que apertem o sininho para receber as notificações e que deem like para esse vídeo crescer, para ele chegar em outras partes da categoria artística, da classe artística. Depois tem que fazer um outro vídeo pensando sobre a diferença entre classe e categoria, porque o pessoal fala classe artística e às vezes não sabe qual é que é. Mas muito bem, vamos lá. Em 1971, um filme chamado... como é que é o nome do filme? Um filme chamado O Último Tango em Paris envolveu com uma polêmica. Por quê? Porque o ator Marlon Brando, ele combinou com o diretor, o Bertolucci, o Bernardo Bertolucci, todo mundo era figurão. E eles inventaram uma cena de estupro com a atriz Maria Schneider. Só que a Maria Schneider não estava nesse acordo, ela não sabia. Então a cena de estupro foi uma cena real, foi um estupro real. As lágrimas, ela não foi... Ele foi indicado como melhor ator, certo? Mas ela que teve uma reação completamente verdadeira, de desespero, com lágrimas reais, não foi indicada a nada. Ela, inclusive, começou a cair no ostracismo. Depois que ela fez esse filme, ela se sentiu muito mal, começou a ter crises de ansiedade, crises de depressão. Ela mergulhou durante anos, mais de 20 anos, numa crise de depressão profunda. Ela se tornou dependente de drogas. A vida dela ficou arruinada, ela morreu com 58 anos de idade, precoce. Então a gente tem que cuidar para que esse exemplo nos sirva de modelo para a gente evitar que coisas assim aconteçam. Muito bem, deixa esse caso aí reservado aqui, vamos reservar esse caso. O Harvey Weinstein, como é que é o nome do cara? O Harvey Weinstein, ele era o grande cara, o grande magnata do cinema da Miramax, o nome mais forte do cinema, um dos mais fortes em toda Hollywood. Só que ele vinha abusando sistematicamente das suas atrizes. E ninguém falava nada, nenhuma atriz falava nada, porque a carreira delas dependia do silêncio, onde elas tinham que se conformar e engolir aquele silêncio. Então até que uma atriz, a Judy... Outra cola, a Ashley Judd, ela resolveu abrir o jogo e começou a falar sobre os abusos. Rapidamente, um monte de mulheres chegaram para relatar que esse cara também estava abusando delas e, enfim, as mulheres começaram a se unir, todas as mulheres começaram a sair do armário e a falar. Então elas começaram a levantar uma hashtag chamada MeToo. MeToo, eu também, tipo, eu também fui abusada por esse cara. Mais de 80 mulheres, ao longo de 20 anos, esse cara foi abusando sistematicamente. Hoje, onde é que ele está? Hoje ele está em Hollywood? Não, ele perdeu todos os seus direitos, ele foi demitido, ele perdeu o cargo da Miramax, onde ele era o patrão, o CEO, o executivo, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele está onde? Numa jaula úmida, apodrecida, ele vai ficar lá por mais 20 e poucos anos. Esse cara se deu muito mal, mas esse cara, ele não tem que ser o único abusador a se dar mal. Todos os abusadores, eles têm que se dar mal, porque sim, porque abusador tem que se dar mal, gente. Então, essa hashtag MeToo acabou lançando na SAG-AFTRA. SAG-AFTRA é como se fosse o SATED dos Estados Unidos, é o sindicato das atrizes ou dos atores. Eles acabaram criando uma série de protocolos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Primeiro era um disque denúncia, não sei o que, uma coisa assim. Era tipo um disque denúncia. Depois, o SAG-AFTRA começou a lançar um tipo de profissional novo, uma profissional que se chama coordenação de intimidade, a coordenadora de intimidade. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar lá exclusivamente num set para cuidar que as cenas íntimas sejam feitas com total afastamento, que não haja uma intimidade entre os atores, que haja uma intimidade entre as personagens. Então, entre as personagens, tudo pode acontecer, faz parte de uma ficção, mas entre elenco é preciso que se haja um respeito mútuo. E para isso foi criado uma profissional, vocês vão ver como é importante esse profissional. Bom, a SAG-AFTRA lançou essa licitação que vai desde abril de 2021 e a primeira leva de recebimentos vai até outubro deste ano. Então eles estão recebendo as indicações. Isso que a gente ainda não tem no Brasil, alô Sated.
Vamos falar mais sobre esse negócio aqui. Deixa eu colar aqui um pouquinho. Gente, todas as classes, todos os ramos de trabalho sofrem de abusos. Então o pessoal tem um preconceito, o pessoal mais conservador, que a cabeça é mais vazia, tem um preconceito de dizer que no mundo das artes existe mais perversão, mais libertinagem, não sei o quê. Não é assim. Acontece que nas artes as pessoas falam, as pessoas trazem a público, as pessoas denunciam, as pessoas falam mais. Então, claro que se mostra mais o que acontece no mundo das artes, mas em todas as áreas existem assédios e abusos. Amém? Então a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Essa profissão de coordenação de intimidade, o que ela vai fazer? Qual é a função dessa pessoa? Também é chamado de coreógrafa de cena íntima em alguns lugares, mas esse nome não pegou bem. Coordenação é mais amplo. Por quê? Porque coordenação é uma parte que é uma pessoa que vai olhar desde o roteiro e ela tem que conversar sobre tudo que está no roteiro e o que não está no roteiro também, para evitar que se aconteçam improvisos, para evitar as coisas que não estão no roteiro, que daqui a pouco pode ser uma coisa que pedem na hora. Claro, gente, no cinema muita coisa é feita na hora, além do roteiro, e não tem problema que seja feito. O problema é que existe uma diferença entre autorização e consentimento. Alguém sabe qual é a diferença? Aqui, a autorização é de uma pessoa para a outra, é unilateral, uma pessoa autoriza a outra e deu. E o consentimento é quando as duas pessoas estão de acordo com alguma coisa. Então, quando uma direção de um filme fala alguma coisa e meio que pede assim para a atriz e aí tu topa, ele está meio que abusando. Existe o poder implícito da direção do filme. Então, não, é preciso que essa pessoa se sinta à vontade, sem uma pressão vinda de fora. Então a atriz ou o ator devem concordar e devem estar se sentindo seguros. Outra coisa, a coordenação de intimidade, ele vai ver as cenas, porque, por exemplo, assim, quando no roteiro diz que fulano acaricia ciclano, são personagens se acariciam. Só que essa palavra carícia, ela está cheia ela envolve carinho, ela envolve intimidade, e não existe no meio profissional, não é preciso que exista intimidade. Intimidade não é preciso haver em uma cena, em um trabalho profissional. Então, um ator não faz carinho em outro ator, um ator não faz carícia em outro ator. Isso pode ser feito lá fora, depois do set de filmagem, mas não no set de filmagem. Isso pode ser um abuso, tá? Então, tudo deve ser ensaiado, os toques devem ser ensaiados antes, devem ser fiscalizados. Por exemplo, quando existe contato de pele com pele, hoje em dia o cinema nos Estados Unidos não aceita mais o nude real. Então, quando vocês enxergarem um filme que tem uma classificação etária acima de 18 anos ou 18 anos, enfim, vai ter um nude, nos Estados Unidos não é nude. É uma roupa que emula o nude, não é o corpo da pessoa, é outro corpo, com próteses. Quando vai haver contato entre uma parte e outra, existem roupas, inclusive roupas que são chamadas duras, roupas duras para que ninguém sinta volumes e toques que não seja exatamente do corpo. Uma mulher não tem que sentir uma parte de um corpo masculino como ele é tudo uma parte dura, forjada. Então isso muda, forjada de uma maneira que a atriz não sinta exatamente genitália, que não sinta toque, que não tenha nada que seja invasivo. Então, será que algumas pessoas vão pensar, bom, será que isso é necessário? Pensa no seguinte, vamos pensar sob outro ponto de vista. Por exemplo, dublê. Dublê, quando existe uma cena que alguma das pessoas pode sofrer algum risco físico, mas a gente sabe hoje em dia que não existem só riscos físicos, existem riscos também psicológicos, e que um dano psicológico é tão intenso, é tão grave quanto um dano físico. Portanto, do mesmo jeito que existe dublê, vai ter que existir uma coisa preparada para a parte íntima, para que não se toque, para que não exista esse tipo de contato. Mas você não vai pegar aqui no Brasil. Então é preciso que eu sei, a gente tem que pensar na realidade. A realidade é, o Brasil lida com menos dinheiro para a produção de cinema. Lida com menos dinheiro. Porém, se não for possível a implementação dessa profissional, pelo menos as práticas, elas precisam existir. Porque
Por exemplo, uma coisa que acontece direto é tipo uma cena de nude, e aí na cena de nude vai ter o cinegrafista, o diretor de fotografia, vai ter o diretor de cena, vai ter tipo, o técnico de som direto, o gravador, a maioria homem. Então fica lá um monte de homem vendo uma atriz entrar nua. Ela tem que estar muito mais preparada, porque homem com homem pelado a gente vê num chuveiro, normal, é normal. Mas quando uma mulher nua, sozinha, numa cena com um monte de homens, é constrangedor. Então é preciso que haja essa profissional coordenando que existam uma quantidade mínima de profissionais ali, sabe, numa cena íntima. É preciso que essa pessoa cuide bem, avalie, todos os movimentos precisam ser ensaiados, certo? Por exemplo, o que acontecia no caso de haver um nude numa cena. A pessoa fazia essa cena nude, a figurinista corria com o roupão para cobrir a atriz. Trabalho de figurinista não é correr com o roupão para cobrir a atriz. Isso não é trabalho de figurino. Trabalho de figurino é compor e apresentar as roupas, as vestes que uma personagem vai usar. Então isso não é um trabalho de figurinista. Claro que o Brasil vai enfrentar resistência, mas é preciso que também o feminismo brasileiro cause essa... Não só o feminismo, mas todo mundo que tem um pouco de consciência que ajude a implementar esse tipo de profissional. Alô, SATED, tá bom? Vamos implementar esse tipo de profissional? Deixa eu contar algumas coisas que eu colei aqui. Sim, faltou falar que a HBO, a Netflix, o Apple+, o Amazon, todas essas empresas já estão obrigando a que esse tipo de profissional seja contratado. Então, por que aqui ainda não tem, hein? Tem algum motivo? A gente precisa descobrir. A gente precisa acabar com esse oba que acontece. Num teatro, esse profissional leva mais ou menos umas 4 semanas para executar bem o seu trabalho, certo? E no cinema a gente sabe que cinema e televisão é um pouco mais ágil esse processo. Então às vezes vai ficar lá uma semana no set, vai ficar 2 semanas, mas é preciso que exista, tá? Então era isso que eu queria falar, gente. Meu nome é Marcos Kligman, vamos fazer um debate, vamos mostrar esse vídeo para as outras pessoas. Considerem se apoiar o canal. Aqui tem um link do Apoia-se, até agora 0 pessoas estão apoiando o canal, mas é um canal bem pequenininho que fala sobre o fazer audiovisual, não de nerd para nerd, de produtor para produtor, mas de quem produz, de quem faz cinema, para quem ainda está interessado, quem ainda não é profissional de longa data, ou quem tem interesse no cinema. Tá? É para isso que serve esse canal audiovisual. O primeiro canal de divulgação do fazer audiovisual. Então, muito obrigado para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Façam a maratona dos vídeos, acompanhem, se inscrevam, toda aquela coisa. E muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Beijão. Yeah!